Falando então de parte interna, o que nós queremos apresentar para vocês, né? Então, vocês têm essas lâminas que nós evidenciamos, a cortical interna e a externa. E nós vamos mostrar agora uma outra parte, um outro acidente ósseo, que é o seio frontal, que é uma cavidade existente, né, no caso no osso frontal, que a gente tem então que é um osso pneumático, tá? A gente pode observar esse seio. E esse seio ele tem diferença, né, em alguns detalhes nas suas características morfológicas com relação à espessura das suas paredes, parede anterior e parede posterior, tá? Então, o que nós temos? A lâmina anterior, então evidenciada aí pelo número 1, é uma lâmina que ela é mais espessa. Então, dados na literatura trazem que ela mede mais ou menos ali de 2 a 12 milímetros, enquanto que a lâmina posterior ela é mais fina, apresentando em torno de 0,1 até 4 milímetros de espessura. Observando a imagem que está ao lado, você vai notar que o seio frontal ele está relacionado diretamente, né, assim como os outros seios paranasais, com a cavidade nasal. E por meio de qual orifício, né, qual conduto? Nós temos ali, então, que está apontado na região equivalente ao número 3, né, onde vai ter a desembocadura do ducto nasofrontal ou recesso frontal. Então, observa primeiro na região apontada pelo asterisco, que você tem ali como se fosse uma varetinha no interior do conduto e que vai, então, desembocar ali nessa região estreita apontada pelo número 3, que é do infundíbulo etimoidal, que vai, então, se abrir na região de meato médio, na cavidade nasal. É importante comentar de seio frontal quando você pensa também em fraturas de terço superior, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre essa parte também, tá? O que nós vamos ainda comentar? O seio frontal é importante lembrar de vascularização e inervação para a região. E uma coisa que vocês vão notar durante esse curso de capacitação, que os demais professores vão comentar com vocês, é de relações anatômicas. Então, qual a estrutura que está passando por ali, qual vaso que eu tenho, que é responsável pela irrigação, qual que é o nervo, porque você, dependendo de determinada situação que o paciente se encontra, você pode associar alguns sinais que ele apresente também em determinadas situações. Então, em casos de fraturas, por exemplo, tá? Pode voltar na imagem, por favor, pessoal. Ok, então aí eu coloquei nas imagens ainda superiores aspectos da vascularização para essa região. Então vamos entender primeiro a imagem. Quem faz a irrigação para essa região? Eu tenho ramos de artéria carótida interna e ramos de artéria carótida externa. Então daqui a pouquinho eu vou mostrar na peça, mas eu peço que vocês prestem atenção, porque uma dessas artérias nós vamos focar com vocês na importância dela, tá? Quando vocês estiverem, por exemplo, vendo a respeito de acesso coronal, tá? Então, quem que nós temos? Então, podemos voltar na imagem e observar. Olha o número 4. O número 4, eu apontei aí, é a chamada artéria etimoidal anterior. Mas de onde que vem essa artéria? Essa artéria é um dos ramos da artéria oftálmica, que por sua vez é ramo da artéria carótida interna. Uma dificuldade que nós observamos que o aluno tem é quando pensa em termos de vascularização, a artéria carótida interna, a artéria carótida externa, são muitos vasos que fazem irrigação para essa região. Então, vira assim, às vezes, né, uma tentativa de ficar decorando qual vaso que vai para determinado local. Então, o que você tem que pensar? Então, uma diquinha aqui para a gente entender isso melhor. Olha a posição onde se encontra o seio frontal para você entender isso. Terço superior da face, uma localização mais superior, uma localização mais anterior. Então, eu vou pensar no vaso chegando naquela região, ramo de artéria carótida interna. E como que a artéria carótida interna ela vai chegar naquela região? Emitindo ramos que passam então e chegam no interior da órbita, tá? Que eu vou mostrar para vocês também logo em seguida. Pode voltar, por favor, na apresentação. Muito obrigada.
Aí ainda falando um pouquinho de vascularização, ainda nós temos o número 5, tá apontando aí o que seria ramo proveniente da artéria esfenopalatina, que é um ramo de artéria maxilar, derivado de artéria carótida externa. Na imagem à direita, nós vamos observar ali as veias que são chamadas veias diploicas, que eu comentei com vocês anteriormente, que também fazem a drenagem para a região. E nas imagens inferiores, observe primeiramente a imagem que está à esquerda. Eu coloquei aí para você inervação. A número 7 é um dos ramos que é derivado de quem, pessoal? Segue toda a setinha tracejada para vocês observarem que está no interior da órbita e que é derivado de quem? De um dos ramos do trigêmeo, que é apontado aí pelo número 8, especificamente o nervo oftálmico, tá? Então, o nervo trigêmeo, ele vai emitir 3 ramos, como nós sabemos. Então, nós vamos ter o oftálmico, o maxilar e o mandibular. Indo para a região da órbita, nós temos o oftálmico. Vou mostrar agora para vocês no crânio, para vocês terem essa visão melhor um pouco, né, sobre essas estruturas. Então, vamos lá, pessoal. O que a gente vai conseguir notar aqui? Então, falando um pouquinho das lâminas. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar a fossa anterior. E aqui, nós vamos observar o seguinte. Nós temos aqui o seio frontal, ok? E as lâminas. Lâmina, então, anterior, lâmina posterior. Tá? A lâmina anterior, então, você vê que ela está localizada aqui, ó, formando ali parte mesmo dessa região que mais anterior da porção frontal, ali em relação com a glabela, arco superciliar. E eu já vou apontar aqui para o detalhe da lâmina posterior. Lâmina posterior em relação com, a gente vai notar aqui com o osso etimoide, tá? Que tá aqui mostrando essa cor alaranjada. E eu tenho aqui um outro acidente ósseo, lâmina cribriforme ou lâmina crivosa do etimoide. Então, mostrando aqui para vocês estão observando em um zoom, tá? Só para vocês notarem melhor aí a lâmina cribriforme do etimoide, tá? O que a gente pode observar aqui? Então, nota aqui para vocês terem... Só um minutinho, pessoal, que às vezes fica difícil só para eu controlar aqui, né? Que eu tô olhando na tela para ver para vocês. Então, aqui, ó, seio frontal. Então, lâmina cribriforme do etimoide, ok? Olha a proximidade dessa lâmina posterior com o osso etimoide. Um outro osso que também os alunos geralmente têm muita dúvida, né, da identificação dessa estrutura. Confundem muito, acabam esquecendo também que aí é o etimoide. Então, tá bom. Voltando ali para a dica que eu tinha comentado com vocês. Então, vamos lá. O que a gente vai entender aqui? Vamos observar o osso esfenoide, que está aqui, identificado em azul. E você tem outro acidente ósseo aqui, que eu estou mostrando, que é a fissura orbital superior. Então, a pinça está bem na região da fissura, pessoal. Ó, bem na região da fissura, tá bom? Comunicando aqui com a órbita. Então, o primeiro ramo do trigêmeo, que é o nervo oftálmico, passa por essa região, para chegar onde? Na órbita. Então, vamos pegar aqui só para você ter essa visão, tá? Em geral, da fissura e no interior da órbita. Então, olha que interessante, você vai notar no interior da órbita pessoal, alguém só controla aqui para mim, fazendo favor, só para dar a questão. Obrigada. Só para ficar melhor aqui, Lucas, por favor. Não, que eu quero é mostrar a fissura. Só porque às vezes fica difícil na hora quando eu estou angulando aqui. Então, aqui, ó, pessoal, a pinça, ela está na região da fissura, ó. Tirei aqui para tentar mostrar para vocês. Não tá dando certo, não. Aqui. Pronto. Então, aqui, ó, vou tirar aqui, ó, para ficar bem claro onde eu coloquei, ok? Então, ótimo. Então, você tem fissura orbital aqui superior. Então, primeira divisão do trigêmeo passando por essa região. E quem que a gente vai encontrar aqui também? Nós vamos mostrar aqui, ó, do lado
Eu vou colocar a pinça aqui também, para vocês observarem. Então, aqui, ó, não vai ter como eu estabilizar por causa do orifício em si, tá? Então, você vai olhar medialmente. Peraí, mostrando aqui? Não, tá um pouco, tá difícil na hora de eu angular aqui, pessoal. Não, não ficou legal, peraí. É porque angular para mostrar aqui para vocês aqui fica um pouquinho difícil mesmo. Tá. Só um pouquinho, viu, pessoal? Pega nesse outro aqui pra mim. Aí, ok, agora sim. Você vai observar um acidente ósseo localizado mais medialmente, tá? Então, a pinça aqui, ó, ficou direitinho agora pra vocês observarem. Você tá notando o canal óptico e lateralmente fissura orbital superior. A artéria oftálmica vai passar, então, por essa região aqui do canal óptico, tá? E ela vai emitir ramos, então, relacionados com irrigação de seio frontal. Então, peraí, para não fazer nenhuma confusão aqui. Eu falei que ramos de artéria carótida interna, elas estarão relacionadas, então, com a irrigação de seio frontal. Então, por onde, né, são ramos provenientes de quem? Então, você tem a artéria carótida interna emitindo um ramo que chega na órbita. E um desses ramos é que a gente vai observar? A artéria oftálmica. Da artéria oftálmica, emite, então, ramos relacionados com a irrigação de seio frontal. Um desses foi que eu apontei na imagem, na apresentação teórica, que é da artéria etimoidal anterior. Então, para você entender por onde passaria essa artéria etimoidal anterior, então, olhando aqui no crânio, vamos lá, então, para vocês observarem. Então, aqui, ó, eu tenho parede medial da órbita, tá? O que nós vamos notar? Fissura, aí eu tenho canal óptico, ok. E o que a gente vai encontrar? Então, aqui eu vou precisar, ó, mas ficou... Tava bom daquele... Aí, ó, não tava bom daquele jeito, Lucas. Aí, não. Eu quero pegar agora os etimoidais. Pronto, agora deu. Você vai observar aqui, ó, na parede medial. Então, olha aqui comigo. Eu quero que você dá foco, aí, ó, só nessa região aqui. Você vai observar, eu vou apontar 2 acidentes ósseos aqui, que são os chamados forames etimoidais. Então, olha aqui, ó, vou tirar a pinça para você identificar. Esse aqui é do forame etimoidal anterior, tá? Que passa, então, aquela artéria que eu comentei com vocês. Então, para ficar um pouco mais claro, não ficar tão difícil a visualização, o que você tem que entender? O vaso que é proveniente da artéria carótida interna, como que ele chegaria aqui nessa região do seio frontal? Emite um ramo que adentra a órbita, como eu comentei com vocês, e no interior da órbita, o raminho da artéria oftálmica, por exemplo, passa no interior desse forame, que é o forame etimoidal anterior. Só que nós temos 2 outros ramos que também vão o quê? Se externalizar, se tornar mais superficiais, tá? Que eu vou comentar daqui a pouquinho, que é da artéria supratroclear e da artéria supraorbital. Já vou chegar nessa região, tá bom? Então, ok. Vamos voltar agora para a porção ali da apresentação teórica, por favor. Antes de passar para a parte que eu vou mostrar agora, eu quero que vocês prestem atenção nessa imagem que eu coloquei, anatômica de uma peça. A última imagem à direita, o que está mostrando aí? O seio frontal, tá? E você vai observar a relação posterior ali com o teto da cavidade nasal. Eu mostrei para vocês anteriormente a lâmina cribriforme ou lâmina crivosa do osso etmóide, que é por onde passam filetes de nervo olfatório. Que nessa peça você consegue observar aí o teto da cavidade nasal. E por que eu estou trazendo isso aí para vocês? Pelo seguinte motivo, quando você pensar em algumas algumas complicações, fraturas ocorrentes, né, que podem ocorrer nessa região,
como por exemplo, tem uma fratura ali de seio frontal, determinados sinais que o paciente pode apresentar. Então, olha a proximidade dessa lâmina posterior com o teto ali dessa cavidade nasal. Você vê a lâmina cribriforme, filete de nervo olfatório. Então, o paciente ele pode apresentar, por exemplo, um quadro de rinorreia, tá? Então, o extravasamento ali do líquido para o interior da cavidade nasal. O paciente, ele pode também apresentar, se você lembrar da inervação que eu comentei anteriormente, que está mostrada na imagem aí, ao lado, à esquerda, que eu apontei pelo número 7, você vê nervos provenientes de quê? Ramificações do trigêmeo, que são, nesse caso aí, você tem inervação sensitiva. O indivíduo, ele pode apresentar uma parestesia também no local, bem como distúrbios do nervo olfatório. Então, eu vou passar aqui agora o Felipe para ele poder comentar alguma coisinha aí que ele queira falar. Professora Micena, brilhante a sua explanação e uma correlação clínica anatômica muito importante é essa que a professora Micena falou sobre os filetes do nervo olfatório que atravessam a lâmina crivosa do osso etimoide. Então, muitas vezes, o paciente que tem traumas nessa região do etimoide acabam evoluindo com o que a gente chama de anosmia, que é a perda do olfato. Então, o fato dele te relatar isso, muitas vezes já chama atenção e, como a professora Micena colocou muito bem, como o osso etimoide ele participa da fossa anterior do crânio, ao se ter uma fratura nessa região, a gente tem uma comunicação da fossa anterior do crânio com a cavidade nasal e aí o líquor encéfalo-raquidiano, ele escorre pela cavidade nasal. Então, quando a gente identifica pacientes com essa condição, a gente tem que acionar os nossos colegas da neurocirurgia exatamente pelo risco do desenvolvimento, inclusive de uma meningite. E aí a gente tem testes específicos, a gente vai falar sobre isso no módulo de trauma, para diagnosticar realmente se é o líquido encéfalo-raquidiano, que é altamente glicosado, e a gente vai falar para vocês no módulo de trauma. Ótimo. E é interessante, né, Felipe, porque quando o aluno ele estuda, ele fica assim, né, tão preocupado às vezes só com o seio maxilar, que esquece dos outros seios paranasais. E quando a gente até comenta, né, seio frontal, etimoidal, esfenoidal, ele realmente esquece e foca apenas em seio maxilar. Os outros seios, eles são importantes. Então, fraturas, né, em alguns deles também, você pode ter complicações em outras regiões que também são consideráveis, né? Perfeito. Então, aqui, pessoal, continuando e falando, né, justamente nisso que o Felipe acabou de comentar, falando um pouquinho aqui da importância, né, então voltando aqui para a parte teórica do slide, o que nós vamos mostrar agora para vocês? É a importância que você tem também do exame de tomografia, né, então... o exame de tomografia é o exame de imagem padrão ouro para você observar esses casos de fraturas. Eu coloquei aí nas imagens superiores, você vai observar o seio frontal e essa comunicação com a cavidade nasal que eu falei anteriormente para vocês, que é do ducto nasofrontal ou recesso frontal, está apontado aí pela seta identificada como número 1, tá? Então, você vê a imagem tomográfica e você vai observar o desenho esquemático que está à direita. E as imagens que estão agora representando fraturas, né, que eu coloquei também da lâmina anterior e da lâmina posterior, o que você pode observar? Então, a lâmina anterior, o que a literatura traz? Que elas podem representar ali suas fraturas, né, de modo geral, ocorrer entre 18% a 27% das fraturas envolvendo aí essa região. Envolvendo aí seio frontal. E a lâmina posterior, elas são fraturas, se for isoladas, elas são raras. Então, geralmente, elas estão associadas com fraturas de outras regiões, como, por exemplo, base do crânio. Então, olha aí, eu mostrei para vocês na imagem aí da tomografia, num plano, né, num plano axial, o número 2 está mostrando aí uma fratura cominutiva da lâmina anterior. A número 3 está representando agora já numa secção sagital, você vê no plano sagital, está mostrando fratura da lâmina posterior,
já vê que tem na região que está pelo círculo obstrução aí desse ducto nasofrontal com fragmentos ósseos e fraturas também da própria de base do crânio, tá? Então é importante você fazer essa análise. Inferiormente eu coloquei 2 outras imagens para mostrar, por exemplo, um acesso, né, que se tem, daqui a pouco nós vamos evidenciar na peça. Um exemplo seria ali o acesso coronal, que você poderia visualizar, como está mostrando ali, você tem uma extensão maior do campo nessa região, observar então o osso frontal, o envolvimento ali dessas lâminas, observar o envolvimento também do próprio ducto nasofrontal, tá?